Estou de volta às mídias sociais da TNT Esporte para a gente falar de um assunto que tem movimentado a atenção do torcedor vascaíno, a possível venda da SAF do Vasco. Vamos falar sobre isso. Antes, você já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT Esportes, seguir, compartilhar, comentar, curtir, se inscrever, tudo isso nas mídias sociais para você não perder nada aqui na TNT Esportes. Notícia do site norueguês Josimar Futebol, apesar do nome curioso, é um site, um veículo de comunicação da Noruega que tem há muito tempo postado coisas muito acertadas sobre a 777. Notícia publicada nesta semana pelo Josimar Futebol na Noruega, de que os ativos da 777, ou seja, os bens, tudo que a 777 tem de valor, começou a ser colocado à venda pela seguradora ACAP, que neste momento é a seguradora que controla todos os bens da 777. Para quem não está compreendendo, a 777, uma empresa norte-americana que em 2022 comprou a SAF do Vasco, assim como comprou vários outros clubes ao redor do mundo, Genoa na Itália, Standard Liège na Bélgica, Red Star na França, Melbourne Victory na Austrália, e entre outros. Essa empresa passa por gravíssimas dificuldades financeiras e ela passou a ser controlada por essa seguradora chamada ACAP. E a ACAP, que tem muito dinheiro a receber da 777, começou a colocar os ativos, ou seja, todos os bens da 777 à venda. Isso inclui um iate de um dos donos da 777, isso inclui um jatinho, um jato comercial, um jato particular que era usado pelos dirigentes da 777 para viajarem o mundo. Isso foi colocado à venda e também foram colocados à venda os clubes de futebol que pertencem à 777, esses clubes que eu citei aqui. Entre eles, a tentativa, o objetivo da ACAP seria vender também o Vasco da Gama, a SAF do Vasco da Gama. E aí tem toda uma questão complicada, por quê? Porque neste momento a 777 não tem mais direito a gerir a SAF do Vasco. Nesse momento, por uma decisão liminar da Justiça do Rio de Janeiro, a partir de um pedido judicial feito pelo Pedrinho, enquanto presidente do clube, e aceito pela Justiça do Rio em maio, nesse momento a 777 está afastada judicialmente do controle da SAF do Vasco. Mas, desde então, a SAF do Vasco, comandada pelo presidente Pedrinho, e essa seguradora que controla hoje a 777, chamada ACAP, tem tido um entendimento de, num primeiro momento, deixar o controle da SAF à disposição ou sob os cuidados do Pedrinho. Essa é a questão. E agora a informação de que essas empresas, incluindo as SAFs de vários clubes, incluindo o Vasco, estão sendo colocadas à venda. Tem algumas complicações adicionais aí. A primeira, tem sido muito difícil arrumar comprador, tanto para os outros clubes quanto para o Vasco. O Red Star da França, esse está um pouco mais encaminhado à venda, deve ser comprado pelo dono da Atalanta, da Itália. Os outros clubes, apesar de uma ou outra conversa, um ou outro rumor, uma ou outra sondagem, está difícil fazer a venda. E, além disso, informa o Josimar Futebol, tem uma dificuldade adicional que é um fundo inglês chamado Leadenhall. Ele entrou na justiça nos Estados Unidos proibindo que a 777 se desfaça de qualquer bem, de qualquer ativo. Então, tem aqui a ACAP querendo vender, tem a dificuldade de achar comprador e, em paralelo, corre na justiça americana um pedido do fundo inglês, fundo de investimento inglês, chamado Leadenhall, que pediu para proibir, para congelar todas as possíveis negociações. Então tem essa situação acontecendo e o Vasco começa a
procurar estar à venda. A SAF do Vasco começa a estar à venda. O que isso modifica no curto prazo? No curto prazo, não modifica nada. O Vasco vai continuar disputando o Campeonato Brasileiro, fazendo uma boa campanha no meio da tabela, querendo olhar para cima. O Vasco está vivo na Copa do Brasil, vai receber o Atlético Mineiro querendo ganhar ganhar por um gol, forçar um pênalti e ganhar por 2 ou mais para se classificar para a final da Copa do Brasil. O Vasco sendo tocado pelo Pedrinho, mas agora, segundo o Josimar Futebol, que conhece muito das coisas do 777, o Vasco foi colocado à venda. É importante para o Vasco arrumar um outro investidor, arrumar uma outra empresa para comprar o Vasco? É muito importante. É muito importante, porque, segundo as informações que estão sendo apuradas no Vasco, por uma questão de caixa, por uma questão financeira, o Vasco precisa, para não ter um 2025 complicado, o Vasco precisa ser vendido, o Vasco precisa ter uma empresa que faça aporte. A 777 deveria ter feito um aporte de 270 milhões em setembro, mês passado, e não fez. Então o Vasco precisaria, para o ano que vem, de um aporte de uma empresa para poder o Vasco não começar o ano bem, começar o Vasco sem nenhuma dificuldade para 2025. Para 2024, o Vasco tem se virado com as premiações de Copa do Brasil. O Vasco conseguiu uma excelente campanha até aqui, já tem 23 milhões garantidos. Se passar para a final, ganha mais quase 30. Então, esse é um ponto que, por enquanto, o Vasco tem conseguido se virar. Mas vai precisar, pensando em 2025, vai precisar de investimento. Tem também a venda do Marlon Gomes, que o Vasco conseguiu quase 40 milhões, então juntando essas coisas, o Vasco está conseguindo tocar o ano de 2024. Para 2025, o Vasco vai precisar de uma nova empresa, ou então vai sofrer muito, porque de fato a situação da 777 é uma situação falimentar, é uma situação de que não tem condição de tocar nenhum clube, não tem condição de fazer as coisas básicas. A 777 teve sede dela, foi despejada de sede por falta de pagar aluguel. Então, nessa situação, a gente imaginar que a 777 consiga gerir algum clube, ainda mais um clube com a grandeza, com o tamanho do Vasco, não tem como. Queria te ouvir o que você pensa, diz aqui embaixo, faz aquilo tudo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT Esportes. A qualquer momento a gente volta, curte, compartilha, se inscreve, tudo isso. Valeu pela audiência. Tchau.